Oi, gente. Hoje é um feriado nacional, um feriado católico, denominado Dia de Corpus Christi. Na tradição católica, por instituição do Papa Urbano IV, em 1264, foi determinado um dia para festejar o corpo de Cristo, o Corpus Christi ou Corpus Domini, né? Este evento passou a acontecer na primeira quinta-feira após o domingo, também denominado de Santíssima Trindade. Em geral, as igrejas protestantes e ou evangélicas não seguem essa tradição, apesar de ser feriado. Eu vou fazer aqui uma pequena explanação histórica e a nossa compreensão sobre o corpo de Cristo. Essa explanação não visa criticar a Igreja Católica, muito menos os nossos amados amigos católicos, mas expor fatos históricos e a nossa compreensão teológica sobre esses fatos e sobre as Sagradas Escrituras. Vale lembrar o que aconteceu no século XVI, o que se chama de a Grande Reforma, denominada Reforma Protestante. Na época ocorria a chamada venda de indulgências, uma prática religiosa católica de venda de perdão, venda de um lugar no céu. As pessoas faziam duras penitências para alcançar o perdão de Deus e os pobres deixavam até de comer para juntar algumas moedas e comprar um pedaço de papel assinado por um líder religioso e conforme aquele papel lhe conferia a pessoa o perdão, que ela era perdoada então. No ano de 1517, um monge católico alemão, Martin Luther, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2, que eu cito, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ao ler esse texto, Lutero teve a sua conversão a Cristo, teve a sua percepção teológica mudada e passou a defender, principalmente, baseado nesse texto e em outros textos da Bíblia, defender a salvação somente pela graça de Deus, mediante a fé e não por obras. Passou a defender que Jesus é o único que pode salvar e que a única revelação aceita seria a das Sagradas Escrituras, a Bíblia, e que a glória deve ser dada somente a Deus e a nenhum outro ser humano, animal, um astro, ou seja, nenhum ídolo, não pode ter nenhum ídolo, toda a glória é de Deus. Lutero ficou indignado com a venda de indulgência, a exploração do pobre, e levantou um protesto com 95 teses contrário a essa prática. Sofreu perseguição da igreja estatal, católica, não se retratou e foi excomungado da igreja. Tem um filme que eu recomendo, que é muito bom, do título Lutero, que está disponível no YouTube. Você pode acessar, você vai gostar. Deste movimento gerado por Lutero, surgiram 6 grandes grupos cristãos não católicos que compõem o que chamou-se de protestantismo. Igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja anglicana, igreja metodista, igreja congregacional e igreja batista. Destas ramificam-se todas as denominações atuais. Protestantes evangélicos não seguem a tradição católica deste dia de Corpus Christi. A principal diferença entre católicos e protestantes se dá sobre a interpretação da ceia ou Eucaristia. Para os católicos, o pão e o suco se transformam misteriosamente em corpo e sangue de Cristo no momento em que o padre levanta a hóstia e o cálice e ora. Para nós, Cristo está presente na celebração da ceia, mas nem por isso o pão se transforma em carne de Cristo e nem o vinho se torna sangue de Cristo. Durante a celebração da ceia do Senhor, nós procuramos trazer à memória o ensino de Jesus Cristo, de que nós, como igreja, não poderíamos esquecer que Jesus entregou o seu corpo e derramou o seu sangue na cruz por toda a humanidade, a fim de redimi-la dos seus pecados e a fim de reconciliá-la com Deus Pai. Na celebração da ceia, com a ingestão de um pedaço de pão e um pouco do suco da uva, se rememora o sacrifício de Cristo, se anuncia a salvação, a sua salvação e a sua volta.
Nós realizamos a ceia do Senhor em obediência à sua ordem de lembrar e anunciar aquilo que ele fez. Ou seja, é um memorial, ou seja, é uma lembrança, trazer a memória, lembrar o que Jesus fez. A realização da ceia é um testemunho da obra redentora de Jesus. A ceia é para lembrar e para anunciar. Lembrar e anunciar o quê? Lembrar e anunciar que Deus nos ama e deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar na cruz e assim sermos salvos. Lembrar e anunciar que o perdão dos pecados se dá somente pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Não há outra forma de alcançar o perdão de Deus. Não é nos esforçando para ser uma pessoa boa. Lembrar e anunciar que pela morte de Cristo formamos uma nova aliança com Deus. Formamos uma nova aliança. Lembrar e anunciar que somos parte desse corpo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Também, por fim, lembrar e anunciar que um dia Jesus Cristo voltará à Terra. E eu quero encerrar essa explanação, essa exposição, citando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26, que diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Vem, Senhor Jesus. Maranata. Que Deus nos abençoe. Um abraço fraterno a todos. Amém.